com que ela se rompa e levando, então, a uma lise celular. Tá bom? Vocês podem me interromper a qualquer momento, caso eu tenha explicado algo que não tenha ficado claro. Por enquanto não tem nada, Ana, pode ir. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha de quem são os beta-lactâmicos, né? Os antibióticos que são inibidores da parede celular. Então, nós temos aqui as penicilinas, né? Que são vários tipos de, várias composições, posologias e formulações de penicilinas, as suas indicações e da onde que elas surgiram. Então, nós temos aqui as penicilinas, a mais conhecida é a penicilina G, temos as aminopenicilinas, onde incorporou-se um radical de amino, por isso, então, ela deixou de ser um antibiótico natural e virou uma semissintética, e aqui as representantes são a ampicilina e a amoxicilina. Temos as penicilinas que são resistentes à penicilase, vocês vão ver, não sei ainda se hoje, mas amanhã, mecanismos de resistência, junto com o Tomás e com a Carmen, mas algum deles eu vou acabar citando aqui, porque tem a ver com o princípio ativo do antibiótico. Então, nesse caso, as penicilinas resistentes às penicililases, que são enzimas que degradam as penicilinas, nós temos dentro desse grupo as meticilinas, oxacilinas, cloxacilina, nafcilina e dicloxacilina. Temos também as penicilinas antipseudomonas, que são a cabecilina, ticarcilina e piperacilina. Aí nós passamos para o grupo das cefalosporinas. Temos as cefalosporinas de primeira geração, que é a cefazolina e cefalexina. Segunda geração, cefoxitina, ceflacorda e cefuroxima. Terceira, ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima. Quarta geração, que é o cefepime. Quinta geração, que é a ceftarolina, aqui está escrito errado, ceftarolina. E aí, aqui eu coloquei as indicações, tá? Depois vocês podem olhar com calma, a Carmen vai disponibilizar a aula para vocês. Já e tá só para vocês. viu, Ana? Que bom. Já. Só para vocês entenderem como eu, quando vocês forem estudar depois, como eu raciocinei, para não ficar muito pesado a tabela e caber tudo num único slide. Então, eu coloquei assim, vou pegar como exemplo a penicilina, ação sobre Streptopiógeno, Streptogalactria, Neisseria, Clostridium e Treponema. Quando eu mudei para ampicilina, eu coloquei assim, ele tem o espectro, ele atua sobre os organismos acima, mais Enterococcus fecalis e E. coli, tá? E esse foi o racional de toda essa coluna das indicações. As cefalosporinas, elas tiveram como origem o Cephalosporium acremonium, depois algumas delas foram sintetizadas em laboratório, ganhando maior espectro, e outros beta-lactâmicos são os monobactâmicos, o mais conhecido é o azetrionam, que ele veio do Chromobacterium violáceo, e os carbapinêmicos, que é o imipenem, meropenem, o dori e o ertapenem, que vieram do Streptomyces catelae. Uma classe muito importante ainda dentro dos beta-lactâmicos são os beta-lactâmicos, que são todos esses que a gente acabou de mostrar na tabela, agora associados com inibidores de beta-lactamases. Então, vocês vão ver na aula amanhã que as beta-lactamases é o principal mecanismo de resistência dentre os bacilos gram-negativos, porque elas se concentram dentro daquele espaço periplasmático que a gente viu lá na parede bacteriana, e por isso ela tem uma importância muito maior dentro do gram-negativo, porque o gram-positivo não tem aquele espaço periplasmático, e sabendo dessa estratégia, foram desenvolvidos beta-lactâmicos associados a inibidores dessas beta-lactamases. O que esses inibidores, de que forma que eles atuam? Eles se ligam, eles fazem uma ligação covalente nas beta-lactamases, alguns de forma suicida, e aí eles tiram a beta-lactamase de ação em cima dos beta-lactâmicos, permitindo que o beta-lactâmico que está associado a ele possa atuar normalmente. Então, aqui nesse desenho, o que nós temos? Nós temos um exemplo de uma estrutura química de penicilina.
Aqui, nós temos o princípio ativo, que é o anel beta-lactâmico, e aonde que a beta-lactamase atua? Ela atua nessa região aqui, de duplo oxigênio, fazendo uma descarbonização, e ela ele libera o radical hidroxila e abre esse princípio ativo, tornando, então, o antibiótico, a penicilina, inativa, tá? Então, quando a gente tem uma bactéria que tem uma enzima chamada de beta-lactamase, vocês vão ver na aula de resistência que existem muitas enzimas beta-lactamase, a forma que elas atuam, todas é de que forma? Elas fazem uma hidroxilização no anel beta-lactâmico do antibiótico beta-lactâmico, tornando ele inativo. Muito bem. E o que os inibidores de beta-lactamase fazem, então? Eles simplesmente vão lá e se ligam nessas enzimas, não deixando que elas atuem. E aí, dessa forma, o beta-lactâmico consegue entrar e agir naturalmente, fazendo a sua função, de acordo com aquela explicação que eu dei anteriormente lá na peptidoglicano. Então, quais são os inibidores que nós temos? Nós temos o ácido clavulânico, aonde a gente encontra ele na formulação associado com a amoxicilina. Então, a gente tem a amoxicilina mais o clavulanato, que ele tem atuação principalmente sobre as beta-lactamases da classe A e D. O subactam, que ele vem na associação junto com a ampicilina e que tem uma ação, sobretudo, nas beta-lactamases da classe A. O tazobactam, que vem em associação com a piperacilina e, mais recentemente, com o ceftolozone. E aí, eles têm uma ação sobre as beta-lactamases da classe A e C, e o ceftolozone ainda ganhou um espectro melhor em cima das pseudomonas, que também atua sobre mecanismos de resistência de bombas de efluxo e alteração de porinas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a classe A e D, que vocês vão ver com o Thomas e com a Carmen amanhã, qualquer coisa vocês podem perguntar, se alguma coisa não ficar claro, que a gente volta, tá? Mas aí eu vou explicando. Classe A e D são aquelas, só rapidamente, são as serino-beta-lactamases, que são aquelas que utilizam o aminoácido serino para poder fazer a sua atuação. A classe B são as metalo-beta-lactamases, que utilizam como cofator o zinco para poder fazer a sua atuação. Só um resuminho para vocês entenderem que, como há essas diferenças de ação, os antibióticos, eles são dependentes de como elas funcionam, tá? Ana, aí, mais recentemente... Ana, só aqui fazendo uma recapitulação, nesse caso, por exemplo, então você colocou o tazobactam, né? Associado à piperacilina, né? Ou associado a ceftolozane, né? A indicação é que ele vai ser, pelo que você colocou aqui, classe A e C, pseudomonas aeruginosa, mas efluxo e alteração de porinas. Você quer dizer que ele vai funcionar para estes micro-organismos ou ele não vai funcionar? Só para as pessoas... Ele vai funcionar. Tá. Então, muito bem, para ficar claro, aqui eu estou destacando os espectros de ação, aonde que eles vão funcionar. Ok, então supostamente ele teria que dar resistente, ou seja, desculpa, ele teria que dar... Funcionar. Funcionar, é uma opção de tratamento. Exato, então ele teria que dar sensível no antibiograma. Isso, se não houver mecanismo de resistência, ele funciona, tem espectro de ação sobre esses mecanismos de resistência. Exato, então isso é importante porque a gente relaciona isso, pessoal, com o que acontece na vida prática, né? Então acho que isso é importante. Obrigada, Ana. Imagina. Mais recentemente, 7 anos para cá, a gente teve os inibidores, né? Por muito tempo a gente só teve o ácido clavulânico, o subactam e tazobactam. Mais recentemente a gente teve novos inibidores com espectro de ação sobre um grupo de beta-lactamases chamado carbapenemases, que são aquelas que quebram os antibióticos carbapenêmicos, que são os antibióticos utilizados como a opção de tratamento para
bacilos gram-negativos produtores de beta-lactamase de espectro estendido, são utilizados também até mesmo naqueles que são resistentes a carbapenêmicos, ou seja, é atualmente a droga mais utilizada no ambiente hospitalar. E com isso, houve um aumento importante de resistência aos carbapenêmicos devido às carbapenemase, e aí, então, houve-se a necessidade de desenvolver novos inibidores, novas opções de tratamento, e assim surgiu avibactam, varbobactam e helebactam. Avibactam já está no mercado há 7 anos, ele vem em associação com o ceftazidima mais avibactam, ele tem um espectro de ação sobre carbapenemases da classe A, C e D, a D somente a OXA48, as oxacilinases do Acinetobacter ele não tem ação, OXA23, OXA58, ele não atua, ele pega classe D mais de OXA48, e ele já está disponível no Brasil, foi aprovado pelo FDA, como eu já disse, há 7 anos atrás, e já está disponível no Brasil. Ainda em associação com o avibactam, nós vamos ter o azetrionam mais avibactam, que é uma nova droga que vai vir com ação de espectro sobre as carbapenemases da classe B, que são as metalocarbapenemases, do qual a ceftazidima avibactam, vocês podem ver que ela não funciona. Aliás, se vocês baterem um olho, eu coloquei em rosinha todas as ações dos inibidores, classe B só aparece aí, com azetrionam mais avibactam. Ainda é uma droga que está em fase 3 nos Estados Unidos, ela ainda não foi aprovada. O que se faz atualmente é como terapia de resgate, que eles acabam fazendo associação para infecções com MDR, não, com pan-resistência, não é nem o MDR, é aí que eles fazem essa associação, mas ele ainda é uma droga que ainda não se sabe muito bem qual a posologia, como vai fazer, e nem o laboratório ainda não tem um padrão certo de resistência. Existem testes de sinergismo, que a gente pode fazer com e-teste, com disco, tem até e-teste junto com disco, que também não há ainda um padrão de leitura, a gente só observa o sinergismo, mas aqui eu quero dizer que isso, na minha opinião, pelo que eu li de todas as drogas recentemente, é uma promessa para o futuro para tratamento de metalo, que é algo que nós temos pouquíssimas opções, tá? O varbobactam, que já foi aprovado pelo FDA em 2017, ele vem associado com o meropenem, e ele já tem ação sobre a classe, somente sobre a classe A e C, e o helebactam, que vem associado com imipenem mais cilastatina e tem ação sobre carbapenemases da classe A e C. Os trials de meropenem mais varbobactam e imipenem helebactam, eles ainda não são assim muito substanciados, né? Ambos foram aprovados para a infecção do trato urinário, e o helebactam foi também para infecções intraabdominais importantes, mas eles ainda faltam bons estudos para poder mostrar a verdadeira eficácia com pacientes infectados com micro-organismos multiresistentes. Os 2 estudos que teve do varbobactam, o Tango 1 e o Tango 2, eles foram foram feitos com pacientes infectados com infecção do trato urinário, mas que estavam com micro-organismos sensíveis, então ainda faltam estudos que mostram a verdadeira eficácia em vivo, né, junto com o paciente. Então, aqui o que eu preciso falar isso para vocês, porque o que eu estou trazendo aqui é a ação deles in vitro, e ainda faltam estudos para mostrar como isso funciona melhor em vivo, mas são opções que vão estar disponíveis. No Brasil ainda não tem varbobactam e helebactam, lá nos Estados Unidos o FDA já aprovou, mas são drogas que nós vamos ainda ouvir falar bastante. Outra droga que atua, outro grupo, né, que atua em inibidores de síntese da parede, são os glicopeptídeos, e aqui a gente tem como representantes a teicoplanina e a vancomicina.
Os glicopeptídeos, eles inibem a parede celular, mas num sítio diferente do beta-lactâmico. Como que funciona? Lembra que eu mostrei para vocês que lá o beta-lactâmico ele engana a transpeptidase, né, a PBP. E, em vez dela se ligar nesse terminal deala, ela se liga no beta-lactâmico, né? Aqui, no glicopeptídeo, o que ele faz? Ele entra aqui ele corta, por ele ser uma molécula muito grande, ele impede a ligação dessa porçãozinha deala, junto com a PBP, ele impede a ligação, ele entra no meio, ele é uma vela, ele entra no meio, um velão, assim, entra no meio e impede essa ligação, e ao impedir essa ligação, ele bloqueia o crescimento da peptidoglicano da mesma forma. Tá? Então, vejam que embora ele é um glicopeptídeo, ele atua como inibidor da síntese de parede, mas num lugarzinho diferente do beta-lactâmico, de uma forma diferente. E aqui eu trouxe uma explicação para mostrar por que o glicopeptídeo ele não serve para o gram-negativo, né? Olha a importância da gente conhecer a anatomia da parede celular, né? Por isso que eu trouxe lá no começo, porque aí a gente entende por que alguns antibióticos funcionam para um grupo, mas não funcionam para o outro, e vice-versa. No gram-positivo, a droga, ela entra sem problema, porque a peptidoglicana não atua como barreira para a difusão da molécula. Ela entra perfeitamente, mas já no gram-negativo, o que ele tem antes da peptidoglicana? Por ele ter um alto peso molecular, ele é barrado na passagem através das porinas. Ele não consegue, o glicopeptídeo não consegue entrar pelas porinas. E, portanto, ele não tem ação nenhuma sobre o gram-negativo. Tá? E os gram-negativos são resistentes aos glicopeptídeos. Outro grupo de antimicrobianos que atuam como inibidores da síntese da parede é a fosfomicina. A fosfomicina também atua num lugar diferente do glicopeptídeo e do beta-lactâmico. Então, ele é um derivado do ácido fosfônico e ele tem uma estrutura química única, que é esse grupo fosfato, esse grupo propil e... Um minutinho aqui, tá? Desculpa. E esse epóxido aqui. Essa estrutura química é única dele, nenhum outro grupo tem igual. Essa molécula, ela está dentro de por isso, ela está dentro de uma classe própria, que não tem relação com nenhuma outra família de antibióticos. Além de possuir um alvo exclusivo, que só ela tem também, atuando na síntese inicial, na biossíntese inicial da peptidoglicano. A fosfomicina, ela é produzida a partir de algumas espécies de Streptomyces e de Pseudomonas. Então, como é que a fosfomicina atua nessa inibição da parede, né? A fosfomicina, ela se liga, a fosfomicina, ela mimetiza, ela atua como um análogo do PEP. O PEP, que é esse que eu estou indicando aqui, que é o fosfoenolpiruvato, ele se liga nessa proteína chamada MURA, na presença desse UDP, glucosamina, e esses três juntos aqui, vamos olhar aqui primeiro, vai nesse quadrado da esquerda, que é a função normal dos precursores da peptidoglicana. Então, a gente tem o PEP aqui, que é o fosfoenilpiruvato, que se liga junto com a proteína MURA, em associação com acetilglucosamina, vai formar os precursores da peptidoglicana. Isso aqui é no espaço citoplasmático. Ele forma esses precursores e sobe e vai lá criar, ir lá na formação da parede celular. O que a fosfomicina faz? Ela, da mesma forma, ela engana, ela mimetiza, ela é como se ela fosse o PEP. Ela é um análogo do PEP. Então, o que acontece? Não há essa ligação e não tem a formação dos precursores. O MURA e o acetilglucosamina se ligam na fosfomicina, e aí, então, não tem formação dos precursores de peptidoglicana,
e aí leva à lise celular, porque não vai ter formação de parede celular, e a morte bacteriana pelo mesmo princípio dos beta-lactâmicos. Tudo bem? Tem alguma dúvida? A gente volta, estou seguindo, tá? Agora nós vamos falar dos inibidores de membrana citoplasmática. Então, temos aqui as polimixinas, B e E. A polimixina E é conhecida como colistina, né, que a gente fala tanto. Eles são bactericidas também, assim como todos os de síntese da parede celular. São derivados do bacilo polimixa. Qual que é a característica da polimixina? A polimixina, ela é uma molécula que é carregada positivamente, ela é um cátion, carregado positivamente. Por ela ter carga positiva, ela é atraída para a membrana celular da bactéria, que a membrana celular ela é lipopolissacárica, né? Ela é feita de fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles têm cargas negativas. Então, por isso que os opostos se atraem, então a polimixina se liga na membrana celular, na membrana externa da bactéria. Ao se ligar nessa membrana externa, ela altera a sua estrutura, tornando ela, como essa figura aqui que eu estou mostrando à direita, tornando ela permeável. Ela faz várias disrupturas nessa membrana. Essas disrupturas, elas causam um vazamento das moléculas intracelulares, um vazamento de água, são disrupturas osmóticas, faz esses vazamentos de água, e aí inibe a respiração, o aumento da água absorvida, e leva à morte celular. Então, este é o princípio ativo das polimixinas. Outra droga que atua na membrana da parede celular... desculpa, antes de passar, aqui, da mesma forma que eu mostrei dos glicopeptídeos, eu vou mostrar com as polimixinas. Elas não atuam em gram positivo. Por quê? Ela tem pouco, falar que não atua é pouco ou nenhum efeito nos gram positivos, porque a sua parede celular é muito espessa e não permite o acesso da droga até a membrana citoplasmática, diferente do gram negativo, que aqui a porina já facilita o acesso, né? No gram positivo já não tem esse acesso, que é o racional inverso do glicopeptídeo. Outra droga que atua na membrana celular é a daptomicina, também é bactericida. Então, a daptomicina, ela tem uma cauda lipofílica que se liga na membrana bacteriana. Essa membrana, ela é uma membrana que é dependente de cálcio, e aí, então, ela cria um orifício, um canal nessa membrana, fazendo com que os íons de potássio que estão dentro da célula, no espaço citoplasmático, saem. Essa despolarização rápida que acontece com a bactéria leva a uma perda do potencial dessa membrana e vários processos metabólicos são comprometidos, como a inibição de proteínas, a síntese de RNA, de DNA, e tudo isso leva à morte bacteriana. Tá? Daptomicina é muito usada para tratamento de enterococos, estáfilos, sobretudo aqueles que são resistentes à linezolida. Eu nem vou ficar falando muito de tratamento, porque acho que vocês vão ter uma aula também, né, sobre essa parte, mas o que eu souber e eu não falar aqui, se tiver alguma dúvida, depois a gente pode discutir. Outro grupo de antibióticos são aqueles inibidores da síntese proteica, da síntese de proteína. Antes da gente entender como que esses inibidores da síntese de proteína atuam, vamos entender como que funciona a síntese de proteína, né? Então, a bactéria faz a replicação, né? E a partir do DNA é sintetizada uma molécula de RNA mensageiro, numa etapa chamada de transcrição. Não sei se vocês lembram, a gente tem uma fita simples, né, de DNA,
e ela vai ser transcrita para um RNA mensageiro, trocando aquele nucleotídeo, né, de timina para uracila, e aí vira, então, um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, essa fita de RNA mensageiro, ela vai migrando até o ribossomo, também conhecido como RNA ribossômico. Ela vai até o ribossomo, e aí, então, ela vai se encontrar com, aqui, essa fitinha em verde é o RNA mensageiro. Ela vai entrar dentro do RNA ribossômico, bem numa partezinha onde é dividido o RNA ribossômico, numa porçãozinha menor, que é chamado de 30S, e uma porçãozinha maior, que é chamado de 50S. O S, ele é uma medida de tamanho, tá? É como se fosse um peso dele. O S, eu sempre quis saber, nossa, o que é 30S, o que é 50S? Um dia eu fui ler sobre isso. Então, o S, ele vem, quando você pega, estudos que foram feitos de pegar o RNA ribossômico e fazer uma ultracentrifugação, isso foi pesado depois. E aí, então, ele foi ganhado essa medida, uma subunidade menor chamada de 30S, que tem a ver com o peso, e outra chamada de 50S, tá? Então, voltando aqui, recapitulando, o RNA mensageiro, ele vem até o RNA ribossômico para fazer a etapa de tradução, e aonde vai ser formados os aminoácidos e as proteínas. Tudo bem? Então, essa é a síntese proteica nos organismos eucariontes. A gente tem antibióticos que atuam nessa porçãozinha menor, chamada de 30S, e temos antibióticos que atuam na porçãozinha mais pesada, chamados de 50S. Temos os grupos, né? Então, os inibidores da porção menor de 30S, como que eles vão atuar? Eles vão se ligar no RNA transportador, e eles se ligam no RNA transportador e impede que o RNA mensageiro se liga nele. Então, vamos recapitular aqui. O RNA mensageiro, ele sai do DNA, vem para o ribossomo, essa fitinha rosa. Quando ele chega aqui no ribossomo, acompanhem comigo para vocês visualizarem. Quando chega aqui no ribossomo, ele vai, tá vendo que ele está com os nucleotídeos aqui, 3 nucleotídeos juntos vira um códon. Esse códon, ele vai virar uma leitura de um aminoácido. De 1 a 4 códons vão formando os aminoácidos. Então, o que o RNA transportador, que é essa cruzinha aqui que vocês estão vendo, faz? Ele chega aqui no RNA mensageiro, pega, faz a leitura desses nucleotídeos, e aí, está vendo essas bolinhas aqui? Ele vai formando os aminoácidos. E esses aminoácidos vão formando as proteínas, que é fundamental para o metabolismo bacteriano. Então, os inibidores da porção 30S, o que eles fazem? Eles atuam nessa ligação aqui do RNA mensageiro com o RNA transportador. E aí, então, a síntese proteica não acontece, tá? Quem são os representantes dessa categoria dos inibidores da subunidade 30S? São os aminoglicosídeos, que são bactericidas, onde contemplam gentamicina, tobramicina, amica, e mais recentemente, ainda não chegou no Brasil, mas já foi aprovado pelo FDA em 2018, é a plasomicina, que atua sobre carbapenimases de todas as classes, A, B, C e D. A plasomicina, ela é, pelos estudos publicados, uma grande promessa aí para o tratamento dos organismos MDR e até pan-resistentes. Outra classe são as tetraciclinas, que são bacteriostáticas, a depender da concentração, e os representantes dessa classe são as tetraciclinas, doxiciclina, minociclina e, mais recentemente, a eravaciclina, que tem ação sobre as carbapenimases da classe A e B, e ela também não chegou no Brasil ainda,
mas já foi aprovado pelo FDA também em 2018. Vale ressaltar que todas elas já apresentaram mecanismo de resistência, tá? Antes mesmo de serem utilizadas para o tratamento, lá nos trials que fizeram, todas já apresentaram mecanismo de resistência. Não existe uma droga perfeita para tratamento dos organismos multiresistentes. E, por fim, nós temos o grupo das glicilciclinas, que tem a tigecyclina e a tedizolida. Todos eles atuam dessa mesma forma, mudando um radical, uma coisinha ou outra, mas o princípio básico é dessa forma aqui, como eu expliquei para vocês, impedindo a ligação do RNA transportador ao RNA mensageiro. E aquelas drogas que atuam na porção maior, naquela subunidade 50S? O que eles fazem? Eles impedem que o RNA ribossômico, que é o RNA, faça a elongação da cadeia péptica. E, como resultado, o RNA transportador ele é dissociado do ribossomo. Então, ele vem aqui e ele atua na porção maior, que é na mais gordinha, que já é no RNA ribossômico. Aqui o RNA mensageiro não entra na jogada, e ele impede a elongação dessa cadeia. E aí, então, o RNA transportador se dissocia do ribossomo. Quem são os grupos que atuam dessa forma, impedindo a síntese proteica? São os macrolídeos, que são bacteriostáticos, que é a eritromicina, lincosamidas, representada aqui pela clindamicina. Eu trouxe as drogas principais, tá? Existem muitas outras que são pouco utilizadas, senão ficava muito cheio, mas trouxe as drogas principais. As streptogaminas, que é a quinopristina, dalfopristina, ketolídeos, que é a claritromicina, azitromicina e telitromicina, e os fenóis, que é o cloramfenicol. Temos também dentro desse grupo as oxazolididonas, que é a linezolida e a tedizolina, que elas já apresentam espectros diferentes. Elas são bactericidas para os estreptococos, mas bacteriostáticas para o enterococo e para os estafilococos. E temos também a classe que inibe a RNA polimerase. E aonde está, Ana, essa RNA polimerase? A RNA polimerase ela não está lá no ribossomo, como eu mostrei nos dois mecanismos anteriores. Ela está lá no DNA. A RNA polimerase ela é responsável pela transformação do DNA em RNA mensageiro, quando faz aquela troca da timina para a uracila, da base nitrogenada, né? Então, ele impede a transcrição do DNA em RNA. E quem é que faz isso? Qual é o antibiótico que faz isso? É a rifampicina. E a rifampicina, ela, olha que interessante, porque que lá naquele segundo slide que eu mostrei, eu falei que o conceito de bactericida e bacteriostática, ele não pode ser engessado para as drogas, porque ela depende do organismo e da concentração, ela vai ser bactericida ou bacteriostática. Agora nós vamos para o grupo que atua na síntese do ácido nucleico. Então, o DNA bacteriano, antes da gente explicar como que funciona, né? O DNA bacteriano, ele é fortemente condensado e espiralizado no interior da célula bacteriana. Ele é um DNA infinitamente maior, se a gente esticar o DNA, ele é infinitamente maior do que a unidade celular. Então, para isso, o DNA ele precisa ser fortemente condensado no interior, no citoplasma da bactéria. E aí, qual que é o desafio da bactéria quando ela vai se multiplicar? O que ela precisa fazer para ela se multiplicar? Que ela vai ter que criar, a partir de uma dupla fita, duas fitas simples para poder fazer a replicação. E a primeira etapa dela, antes dela abrir essas fitas,
é passar por um processo de ai, meu Deus do céu, de descondensação cromossômica desse DNA. Então, e para isso, existem enzimas que fazem isso. Essas enzimas, elas são chamadas de topoisomerases. Essas topoisomerases, elas são responsáveis por descondensar esse DNA. Então, primeiro entra uma enzima chamada DNA helicase. O que ela faz? Ela quebra as pontes de hidrogênio que estão entre as duplas fitas, ela abre para fazer as duas fitas simples. Depois, entra a topoisomerase para fazer um estresse contorcional imposto pelo desenrolamento. Ela vai abrir, ela vai desenrolar esse DNA, tá? E é aí que atuam as quinolonas, que são bactericidas. O que as quinolonas fazem? Elas atuam nessas enzimas, chamadas de topoisomerases, que são responsáveis por cortar as fitas de DNA do cromossomo para iniciar esse processo de superdesenrolamento. E, além disso, além de desenrolar, além dela cortar, desenrolar, ela é introduzida temporariamente, e depois, lá na frente, ela repara tudo isso, ela junta as duas coisas para que eles voltem a formar duas células filhas inteiras. Então, as moléculas de quinolona, elas formam um complexo estável com essas topoisomerases, inibindo a atividade e evitando que essa reparação do corte. E aí, então, leva à lise celular, por isso que elas são bactericidas. Existem 4 tipos de topoisomerases, né, 4 tipos de enzimas. No gram-negativo, aquela que a quinolona vai inibir, a topoisomerase do tipo 2, conhecida também como DNA girase, e nos gram-positivos é na topoisomerase 4, tá? Que é ali que elas vão estar atuando. Existem 4 gerações de quinolonas. A primeira, que foi surgida lá na frente, lá atrás, que é o ácido nalidíxico. Depois veio a de segunda geração, que é mais conhecida, é a cipro, a nor e a ofloxacina. Depois as de terceira geração, levo, gat, mox, sparfofloxacina. E agora temos a de quarta geração, que é a trovafloxacina. Essa é a classe de antibióticos que é mais amplamente descrita, sobretudo no ambiente ambulatorial, são as quinolonas, e por isso que hoje a gente vê tantos mecanismos de resistência sobre essa categoria. No gram-negativo, ela está muito associada com a produção de beta-lactamase de espectro estendido, tá? Porque o plasmídio geralmente carrega o gene da resistência às quinolonas e também o da beta-lactamase. Outras drogas que atuam na síntese do ácido nucleico são a nitrofurantoína, por um mecanismo diferente. Ela se transforma dentro da bactéria em nitrofuranredutase, e isso é altamente ativo contra as proteínas ribossomais, tornando ela tóxica e também levando à morte bacteriana, ela é bactericida. E o metronidazol, que ele faz um dano oxidativo no DNA, e com isso faz a doação de elétrons e a liberação de radicais livres, também levando à morte bacteriana. Morte lítica, né, através da lise. Faltam só mais 2 classes, tá? A gente já está terminando, se estiver muito cansativo, a gente já está terminando. Temos os inibidores da via de folatos. Esses inibidores são as sulfonamidas, principalmente as sulfonaminas, que são bacteriostáticas. Elas inibem o metabolismo do ácido fólico por mecanismos competitivos. Vamos ver aqui embaixo, né? A gente tem o ácido paraminobenzoico, que é o PABA, que é um precursor da produção do ácido fólico. Existe uma enzima que faz essa catabolização, que é a deidropiterioatosintetase, e as sulfonaminas, elas competem com o PABA, né, com esse ácido, e impede a produção do ácido fólico, que é extremamente fundamental
para o metabolismo bacteriano. O grupo das sulfonamidas compreende 6 drogas: sulfoniamida, sulfisoxazol, sulfacetamida, ácido paraminobenzoico, sulfadiazina e sulfametoxazol. Essas duas últimas aqui são as mais importantes, de importância clínica, porque são incorporadas em associação com o contrimetropin, formando o cotrimoxazol, que passa, então, a ter um efeito sinérgico muito maior. Quando você junta, se a gente olhar no gráfico aqui de baixo, olha a importância da associação do trimetropin com o sulfametoxazol. Quando a gente tem um trimetropin sozinho, a gente tem essa curva de ação. O sulfametoxazol sozinho, a gente tem essa curva de ação. Trimetropin, essa curva menor. E quando você junta os dois, o efeito sinérgico, ele aumenta demais. Então, é super importante essa associação e é uma droga muito utilizada, sobretudo para o tratamento de infecções com estenotrofomonas. Então, a associação formando o cotrimoxazol, ele atua de duas formas. A primeira, que é com a sulfa, inibindo a PABA, e a segunda, que é onde o trimetropin entra, que é inibindo a enzima que vem posteriormente, que vai formar o ácido tetrahidrólico. E aí, então, a gente não consegue ter formação de aminoácidos essenciais para o metabolismo do bacteriano, que é a timina, algumas purinas, tiamionina e glicina. Então, a associação dos dois, formando o sulfametoxazol, inibe o passo intermediário dessa, o cotrimoxazol, que é o Bactrim, inibe as duas vias, o passo intermediário e o passo final do processo, e aí, então, ele tem um efeito sinérgico maravilhoso, muito melhor. E, por fim, nós temos uma nova cefalosporina, né? Uma cefalosporina siderófila, chamada de cefiderocol, que ele é o primeiro antibiótico da sua classe, ele já está aprovado lá nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil, mas assim como a plasomicina, uma das grandes esperanças para o tratamento de infecções por MDR e PAN-DR. Ele é o primeiro da sua classe, por isso que, embora ele seja uma cefalosporina, ele está sendo apresentado separadamente, porque o mecanismo de ação dele é totalmente diferente do que os beta-lactâmicos. Ele é uma cefalosporina siderófila, injetável, com potente atividade in vitro contra enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e não fermentadores resistentes também. Inclusive, ele também tem ação sobre estenotrofomonas, que é uma bactéria que nós temos tão poucas opções. O cefiderocol vem com essa abrangência também. Como é que ele funciona? Ele combina um siderófilo tipo catecol, que é o catecol é uma substância que é essa aqui que eu trouxe no desenho, que tem esses 3 radicais aqui e o ferro no meio, ao redor do oxigênio. O que ele faz? Ele abraça o ferro e, com isso, ele consegue entrar dentro da bactéria. Então, a bactéria, ela usa o ferro para diferentes e importantes processos metabólicos. E o ferro, ele não está prontamente disponível, ela precisa absorver o ferro do ambiente externo. E no ambiente externo, ele está ligado a essas moléculas de catecol, dessa forma como eu apresentei aqui no desenho, para vocês poderem entender melhor. E aí, o cefidorocol, o que ele faz? Ele usa esse mecanismo da bactéria de absorção do ferro junto com essa molécula de catecol, que entra no bacilo gram-negativo, e ele, então, se liga no ferro através do catecol e entra junto com o ferro. A bactéria nem percebe que tem uma cefalosporina ali junto. Ela vai, eu preciso do ferro para o meu metabolismo. Vou lá, ele está lá no ambiente, eu vou lá absorver esse ferro junto com o catecol,
E aí, o que vai ter de presente? O cefidérocol está ali no meio junto, ela nem percebe. Entra, e aí, então, ela atua dentro desse metabolismo, ela entra na bactéria e atua nesse mecanismo, impedindo, ela se liga no ferro e ela impede todo o metabolismo bacteriano. Então, vocês vão ouvir muito na aula que é um cavalo de Troia, né? E é exatamente isso o que ele faz, é uma sacada muito inteligente. E o que é muito legal é que tem ação sobre beta-lactamase do espectro estendido, as carbapenemases da classe A, B e D, incluindo as oxacineto, que é a 23, a 51, a 58 e a oxa 48, né? Então, essa é uma droga promissora. Ainda falta também, como todos os outros trials maiores, né, mostrando de fato a evidência clínica, mas ela ainda não está aprovada para infecção de corrente sanguínea, porque não tem um trial que subsidie isso, mas ela já está, ela já está infecção do teto urinário, infecção abdominal, ela já está já sendo usada lá nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil, tá? Mas é uma das grandes promessas. Ana. E era isso que eu queria dizer. Justamente, desculpe, vamos voltar. Imagina. Não, muito obrigado, mas eu queria só comentar que essa semana eu recebi do Pedro Peloso no WhatsApp a publicação que saiu agora sobre o teste dessa droga de cefidérocol. Vai dar trabalho para a gente, porque... o teste laboratorial, Carmen? O teste, porque eles compararam disco de fusão, o E-teste, né, o strip, CG-teste ou outro, né, e a microdiluição, e tá difícil, viu? Tá difícil, e a única coisa que na conclusão eles chegaram é que o disco de fusão talvez pode ser usada para um screening, mas que vai ter que ser retestado por um método de microdiluição. O MIC por E-teste também foi difícil para enterobactérias, quer dizer, vamos ter um certo probleminha aí. Esse trabalho, ele me mandou agora, ele saiu no Clinical Microbiology Infection e foi publicado agora, em maio. Eu não li ainda, Carmen, não li, quero ler. Então, a droga ainda não está disponível, mas quando chegar, nós vamos ter que prestar bastante atenção de como testar, tá? Porque a microdiluição só vai poder ser possível microdiluição verdadeira e não automação, porque não está, se não me engano, nos painéis, né? E nem cartões. Não, então, por enquanto. E pelo que a gente está lendo nesse artigo, a difusão também vai ser difícil. Então, assim, a droga parece que realmente é uma promessa muito boa, como você falou, ela tem ação sobre essas bactérias produtoras de vários mecanismos de resistência, mas a gente vai ter que prestar atenção na hora de testar. Só para a gente se preparando aí. Sim. A gente tem uma... Pode falar. Só queria fazer 2 comentários. O primeiro é uma correção, porque eu falei que ela foi utilizada, ela já está aprovada, né, pelo FDA, para infecção do trato urinário, e eu disse infecção intraabdominal, e não é para PAV, tá? É para pneumonia associada à ventilação mecânica. E a segunda questão é que quando eu estava lendo sobre ela, eu ainda não li esse artigo, mas eu pensei, assim como outras drogas, né, que tem que suplementar com alguns cátions ou íons, eu pensei, talvez tenha que suplementar com ferro para poder, ou os meios que têm a deficiência de ferro, vai ter alguma coisa aí na difusão para a gente pensar, mas eu não tinha lido ainda, era algo que eu fiquei pensando, acho que vai dar trabalho esse teste, mas eu vou ler o artigo. Então, pelo jeito vai dar trabalho mesmo, né? Deixa eu ver se eu estou com ele aqui, porque ele me mandou, foi acho que ontem, acho que foi ontem que ele me mandou. Eu vou procurar aqui e vou mandar. Mas bom, primeiro eu queria te agradecer muito. Alguém tem alguma pergunta aqui? Eu tenho uma pergunta aqui que a Botali colocou, que ela está perguntando sobre a fosfomicina, o antibiótico de primeira linha das infecções urinárias, simples, né? Mas ela atua nos precursores da PBP.
Aí ela coloca, mas sabemos que o Voltar lá. primeiro agente de infecção é coli. Ela está perguntando por que atua na PBP. A dúvida dela é que o primeiro agente é coli, né? E por que ela vai acabar funcionando? Eu estou entendendo que é isso que a Botali quer perguntar, né? Botali, não sei se eu entendi bem, mas eu vou... Como É a porque E. PBP coli... é mais tradicional, eu acho que o pensamento dela é PBP gram positivo, né? Mas eu acho que essa é a dúvida dela, eu estou imaginando, né? Se a Botali puder complementar, seria bom, mas é isso aí. Botali, só para dizer, a fosfomicina, ela não atua diretamente lá nas PBPs, ela atua nos precursores. Olha aqui, se a gente olhar aqui no espaço periplasmático, ela vai atuar como um análogo da PEP, que é o fosfoenupiruvato, que é uma enzima que faz parte do processo dos precursores, dos filhotinhos da peptidoglicana, aquilo que vai depois lá para fora, para a peptidoglicana, tá? Não é bem lá em cima na PBP, como os beta-lactâmicos, tá bom? E aí, realmente, ele é uma droga, eu nem lembro se eu falei, mas só para complementar, que está aprovada, né, para infecção do trato urinário, e hoje também, hoje em dia, ela é utilizada como terapia de resgate também, combinada com outros antibióticos para tratamento de bactérias multiresistentes, inclusive mas é off-label, né? Inclusive na sua posologia IV. Mas a gente teve uma tese de doutorado lá no HC que utilizou, mostrando que teve eficácia, mas era um N muito baixo. Doutora Ana, mas é para E. coli, né? No caso da fosfomicina, né? Então, inicialmente, para tratamento de infecção do trato urinário, tem ponto de corte para E. coli e para enterococos. Esses dois que a gente tem ponto de corte. Agora, quando você usa como terapia de resgate, por exemplo, o que a gente viu lá, inclusive foi para Klebsiella multiresistente, mas o que é prescrito, o que é direcionado é para infecção do trato urinário. Eles acaba sendo usado para qualquer gram negativo, mas ponto de corte interpretativo é E. coli e enterococos. Ok, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Ana sobre essa explicação aí dos grupos, que é muito importante para vocês entenderem o relacionamento entre os antibióticos, para que futuramente, que é o que a gente faz depois, né, é poder entender como fazer corretamente